nós vamos começar, turma, dessa vez não pela aula. Eu separei, na semana passada, alguns temas para que a gente pudesse conversar numa reta de preparação para o Enem, de conversas que podem ser feitas quinzenalmente, tá? Para que a gente possa alinhar foco, ajustar algumas coisas. E não é só uma questão de ajuste técnico de foco, mas é uma oportunidade também para a gente poder conversar, tentar desestressar de alguma forma, apesar da questão psicológica não ser exatamente a minha formação, e é óbvio, mas como diretor de curso já há tanto tempo, né, trabalhando com vestibular há tantos anos, quase 20 anos, né, então a gente sempre sabe o que o aluno está sentindo no momento em que ele está sentindo, tá? Do que ele precisa, mais ou menos, em termos pedagógicos e psicológicos. E para fazer um ajuste, eu quero conversar com vocês de tanto em tanto tempo, se não semanalmente, mas quinzenalmente, com certeza, para que a gente possa chegar bem até a prova, tá? E eu sei que o que a gente vai conversar ao longo desses dias, né, essa oportunidade de eu poder falar para vocês, porque, na verdade, não é bem nem um diálogo, né, é quase um monólogo, são 10 minutos de umas coisas que eu preciso falar para vocês sempre, que eu quero que vocês guardem, se vocês acharem que vale a pena. Se vocês acharem que não vale a pena, não tem problema, tá? Mas a gente precisa conversar porque muitas pessoas se sentem confortadas com isso ao longo do processo. Hoje, gente, nós vamos falar sobre um tema bem rápido, e eu escolhi só para título dessa conversa, né, a expressão caminho, a palavra caminho, justamente porque é exatamente no ponto da trajetória em que nós sempre vamos estar, tá? Você nunca vai chegar em algum lugar e parar de caminhar. E às vezes eu acho que para vocês isso não é uma coisa visível, não é uma coisa real. Para vocês existe muito uma ideia de caminhar para chegar em algum lugar e se estabelecer, tá? E o estabelecimento só existe em um lugar e em uma circunstância. Você só se estabelece dentro de um caixão enterrado. Ali você não caminha mais, tá? Pelo menos, tecnicamente, você não caminha mais. Ok? Se você não foi para lá, é porque você ainda está num processo de caminho. E eu vou explicar para vocês agora por que a gente fala isso, né? Vocês são vestibulandos e vestibulandas, e a expressão vestibular, ela foi erradamente construída aí e debatida ao longo de muitos anos. Muita gente fala que vestibular, né, significa rito de passagem. Se você colocar no dicionário, se o dicionário for meia boca, não for um dicionário muito bom, vai estar lá, rito de passagem. Se você colocar nessas apostilas dinâmicas de cursinhos, muitas vezes na primeira página, no vestibular, a expressão que significa rito de passagem, não é verdade, né? Vestibular vem de vestibulum, certo? Que é uma palavra do latim. Aí só para vocês entenderem o que é o vestíbulo e por que a gente chega a esse nome para designar essa ação que a gente vai fazer agora, que vocês estão fazendo, tá? Vestíbulo, turma, era um cômodo de uma casa ou de um prédio, de qualquer lugar, tá? Um cômodo antessala, onde as pessoas chegavam com as roupas da rua, tá? Essas roupas da rua, uma indumentária que todo mundo carregava para todos os lugares até o século XX, até o início do século XX. Bengala ou guarda-chuva, cartola ou chapéu, um casaco. Você chegava e você guardava isso na sua casa. Na casa de outra pessoa, na antessala de um consultório, um prédio, enfim, tá? Aquilo era um vestíbulo, um que vem de vestir, é o verbo vestir, tá certo? E aí vocês vão perguntar o que isso tem a ver com vestibular, tá? É porque esse ato de vestir ou desvestir alguma coisa antes de entrar num cômodo é um ato de preparação. Preparação para a entrada e depois uma preparação para a saída. Se você vai sair, você vai botar o seu casaco, você vai pegar o seu chapéu, vai pegar a sua bengala ou o seu guarda-chuva. E se você vai entrar, você vai passar pelo vestíbulo e vai deixar tudo isso ali. Então, é um ato de preparação. Logo, vestibular é um ato de caminhar. Show, gente? Tá? Então, eu não sei se eu já dei boa tarde para vocês, porque para mim agora já é boa noite. A gente está vendo tudo escuro lá fora. Boa noite para o pessoal de casa. Boa noite para a galera aqui. Eu quero muito separar essa conversa do restante
da nossa aula. Até vou pedir para que seja editada, para que a gente tenha ela separada, para que depois o pessoal, na hora de pegar a aula, entre direto no conteúdo. Mas eu quero separar isso até para que depois vocês tenham acesso só a ela, se vocês quiserem revisar, se vocês quiserem ouvir de novo, se vocês quiserem prestar um pouco mais de atenção. Né? Porque se eu perguntar para qualquer pessoa que está em casa, deixa eu olhar aqui, se eu perguntar para a Kelly, se eu perguntar para a Mari, se eu perguntar para o Emanuel, ou aqui para o Breno, para o Jorge, se eu perguntar para a Cecília, né? O que vocês querem fazer, ainda mais aqui no curso, a maioria vai falar assim, medicina. Né? E muita gente vê medicina como objetivo, né? Mas medicina ainda é o caminho. Não é ainda o objetivo. O que vocês querem ser? Ou por que vocês querem ser, no caso, médicos ou advogados ou engenheiros? Por quê? Aí o pessoal da medicina vai falar assim, porque eu quero ajudar as pessoas. Mas o advogado também, ninguém se forma para atrapalhar as pessoas. Todo mundo se forma para poder ajudar alguém. Né? O engenheiro também. O enfermeiro também. O jornalista também. Ajudar as pessoas. Mas essa é uma resposta genérica, que esconde, né, uma meia-verdade. Mas se tem meia-verdade, tem meia-mentira. Certo? Ninguém pensa em se formar para não ser bem-sucedido. Todo mundo quer ser bem-sucedido e acabou a história. Não tem uma outra razão para se formar. Tá? Agora, ser bem-sucedido é uma ramificação, né? Várias partes. Quem pensa em ser bem-sucedido só para ser rico ou para ter uma condição de vida um pouco melhor do que a outra, está pensando muito pequeno, porque a medicina não pode se resumir a uma questão como essa. Ser advogado não pode se resumir a uma questão como essa. E o que a gente tem hoje, que é uma sociedade de muita corrupção, é uma sociedade que pensa assim, que você tem que ter sempre muito dinheiro para representar ser bem-sucedido. Certo, Turma? Então, esse é um problema. Ser bem-sucedido na sua profissão, inclusive na sua formação, no seu pré-vestibular, é você obter sucesso em todos os campos, não só em um, porque só em um não tem felicidade. Não é, turma? A gente está trabalhando também para isso. Então, você quer ser reconhecido financeiramente pelo que você faz, você quer ser reconhecido socialmente pelo que você faz, você quer sentir paz e felicidade com aquilo que você faz, tá? E para isso você tem que respeitar o caminho. Na sexta-feira, quando eu divulguei o tema, né? Eu falei, poxa, gente, eu estou até um pouco, né? Um pouco chateado de divulgar o tema hoje, até repensei, vamos jogar para outra segunda, mas depois eu pensei, não, vamos falar sobre o tema agora. Porque se tudo é caminho, o problema que acontece no trajeto, ele está no caminho. Já dizia Carlos Drummond de Andrade, a pedra no meio do caminho, que na verdade não era um problema, né? Mas nós vamos voltar a trabalhar aqui com essa pedra como sendo o gabarito oficial da questão do FRJ, um problema no meio do caminho. Certo? E o que acontece? Se vocês forem reparar, as pessoas ficam adiando muito momentos de realização. Certo? E talvez a galera esteja adiando hoje um outro momento de realização. Muita gente vê o pré como uma coisa terrível. É uma fase da vida mais conturbada mesmo, mas faz parte do caminho. Por isso, nada me deixa, assim, em termos de direção e coordenação de pré, mais entristecido, talvez, né, do que a expressão, esse é meu último, se eu não conseguir, vou botar qualquer coisa. Sabe? Porque, por um lado, eu tenho que entender as pressões, né, a autocobrança, por um lado, a gente tem que entender. Por outro lado, quem disse que vocês estão chegando no final do caminho? Se eu não estou. Se pessoas bem mais velhas do que eu não estão, a gente sempre acha que é o fim do caminho. Gente com 20 anos, 19 anos, achando que é o fim do caminho. E, na verdade, o caminho ele está sempre no mesmo ponto. O caminho não sai do lugar. A gente caminha, certo? Mas não existe essa questão do início, do meio ou do fim, a não ser quando a gente morre e aí, de fato, a gente para de caminhar. O que a gente consegue observar, turma, principalmente nessa reta final de preparação, é que muitas pessoas vêm traçando um caminho bem bacana, uma trajetória, comprometimento, estudo, e, de repente, num ponto da caminhada, que parece que bate um cansaço, principalmente psicológico, né? As pessoas começam a invalidar o trajeto.
A gente pode falar também aqui brincando que é sabotar o caminho. Você começa a invalidar o trajeto todo. É como se você não tivesse pronto, é como se você não tivesse retirado nenhuma lição, como se você não tivesse aprendido nada daquilo, como se tudo aquilo ali não fosse te levar a lugar nenhum, ou tivesse sido alguma perda de tempo. Né? E isso é medo, de uma certa maneira, é até normal. Né? Mas é o caminho. Inclusive o medo faz parte do caminho. E aí, a galera que está em casa, que não convive comigo aqui todos os dias, no presencial, passando de um lado para o outro, não vai saber do que eu vou falar exatamente agora. Mas todo mundo que está no presencial aqui sabe, porque não raro, quando passa por mim, que me encontra na recepção, ou me encontra na minha sala, ou na biblioteca, geralmente, né, tem um computador na frente, ou o meu fone de ouvido e o celular. É muito difícil que eu não esteja assim, muito difícil. Né? E eu nunca parei para a gente poder falar sobre isso, mas o celular e o fone de ouvido, ou o computador e o fone de ouvido, né, fazem parte do caminho para mim nesse momento. Bom, eu tenho curso, a Valma é minha sócia, minha irmã, trabalha aqui comigo, né? Somos bem-sucedidos, eu acho, certo? Mas a gente não chegou no fim, a gente está no caminho. Então, eu tenho sempre um curso, uma palestra, e eu ouço isso, porque eu tenho que dar conta de X horas por dia, eu ouço isso quase o dia inteiro enquanto eu estou aqui. Às vezes, como a Júlia chegou lá para me tirar uma dúvida, não, Júlia, pause, dúvida, tiro a dúvida, está satisfeita, ela vai e eu continuo ouvindo ali a minha palestra. Tá certo, turma? É claro que depois que a gente passa por um período de experiência, é muito mais fácil reconhecer o caminho, todos os problemas que o caminho, né, colocam para a gente, e que ele é o caminho e acabou. Que a gente tem que trilhar. Mas enquanto a gente não tem essa experiência, né, essas coisas parecem que são maçantes, que são enjoativas. A folha que a Carol está olhando ali é um desafio horroroso no meio do caminho. Né? Mas aí a gente vai para um outro lado, turma. Que tipo de história tem uma pessoa que não passa pelo caminho? Se vocês ganhassem, quando saíssem do terceiro ano, um vale medicina, ou um vale direito, ou um vale engenharia, um vale qualquer coisa, tá? Se vocês ganhassem sem nenhum esforço, eu não quero falar sobre merecimento porque evoca a questão da meritocracia, não quero falar disso. Mas se vocês receberem isso de mãos beijadas sempre, né, que tipo de pessoa, ou profissional, ou alguma coisa assim do gênero vocês vão ser? Em resumo, para a gente poder já começar a pensar em fechar essa história, a gente precisa valorizar o caminho porque é ele que forma. A universidade, quando dá o diploma para a Giovana Guanabarino, ela chancela a Giovana para que ela possa trabalhar. Mas quem forma a Giovana, quem forma a Larissa em nanotecnologia, quem forma o Breno em medicina, quem forma a Maribon Compan em veterinária e a Ju Martins em medicina, certo? É o caminho. Tá? A gente ouve muito essa expressão hoje dentro das UPAs. É porque vocês não têm essa vivência. A minha esposa trabalhou durante muito tempo na saúde. Então, as pessoas falavam muito sobre médico Nutella. Aquele médico que, quando chega alguém todo quebrado no pronto-socorro, ele vai para o banheiro. Fica meia hora lá dentro do banheiro para ver se outra pessoa pega o serviço para poder fazer. Médico que não dá ponto. Porque aprendeu a vida toda a dar ponto no boneco de borracha. Não estou criticando, tá? Mas eu não posso deixar de dizer que é a experiência que vai fazer a coisa acontecer. Né? Professor, mas é porque a faculdade pública, né, às vezes o professor nem olha na nossa cara, é verdade. Às vezes a gente chega lá para ter aula e o professor nem vai, é verdade. Agora, nesse sistema online, o professor cismou que não quer dar aula, mas dá a prova, é verdade. Tá certo, turma? Tudo isso é verdade. E tudo isso faz parte desse caminho, desse pacote. O que vocês vão fazer? Largar a faculdade por causa disso? Não vão mais querer, então, exercer a profissão por causa disso? Ou vocês vão dar um jeito de compensar isso de outra forma? Eu quero que vocês pensem no seguinte, porque eu já vi isso várias vezes. E eu já vi a professora Camila também falando um pouquinho na aula dela sobre isso. Sobre esse negócio de MedGram ou Instamed, né? Que vocês já devem ter visto. Eu fico brincando, né, sobre isso. Às vezes a pessoa acabou de entrar aí para a universidade, ela já coloca lá, né,
medicina, médico na empresa Medicina UF, né? E aí, turma, o que acontece a partir dali? Essa pessoa vira um conselheiro. Vocês já repararam? Pessoal de casa, vocês já repararam? Essa pessoa vira o grande guru da aprovação, né? E o que o grande guru da aprovação fala para Júlia Freitas? Fala assim: não, querida, você tem que aprender a ter um tempo para você. O vestibular não é só estudo. Né? Aí ela começa a pensar: meu Deus, o caminho está todo errado. O vestibular não é só estudo. Vocês só estão estudando. A vida inteira, ninguém aqui, pelo menos pelo que me consta, precisou ter um emprego formal. A questão de vocês é o estudo. Aí as pessoas começam a colocar várias coisas na cabeça de vocês. Porque esse sistema é errado, concordo, né? Concordo. Porque ninguém deveria ser obrigado a estudar assim tanto tempo ostensivamente para poder conseguir uma vaga na faculdade. Concordo. Só tem um problema. Todo o sistema discorda. E o que a gente vai fazer agora? Esse guru que fala para você isso, lá no passado, quando conquistou a sua vaga na UF, na FRJ, na USP, na Unirio, estudava de manhã, de tarde, de noite e parte da madrugada. E aí agora ele vai falar para você que isso não é vida. E eu concordo. Concordo que isso não seja vida. Porém, né, não posso concordar que vivendo uma vida normal e regrada, como a vida deveria ser, vocês vão conseguir simplesmente passar. Essa parte do caminho é transitória. E você vai ter que fazer essa parte do caminho de qualquer forma. Se quiser fazer uma faculdade pública. Tá? Lá na frente, o caminho melhora. Mas você não para de caminhar. Mesmo aquelas pessoas que acham que pararam. Não, eu vou ficar só aqui, não vou fazer pós, não vou fazer nada, eu vou só trabalhar. Você está no caminho e não sabe. A pessoa perdeu os movimentos, você está no caminho e não sabe. Tá? Se você não quiser caminhar, a vida vai te empurrar, mas você vai ter que fazer. Só Deus sabe como e qual o resultado você vai conseguir. Mas você não vai parar de caminhar. Tá? Então, se a gente agora, de repente, não parar de praguejar uma lista de química, um exercício de português, uma lista de biologia, um listão de matemática, o Enem da quarta-feira, o simulado do domingo, tá? Se você não parar de amaldiçoar o caminho por onde você vai ter que passar, inevitavelmente, você vai entrar em depressão, querido. As escolhas, tá? Eu vou fechar aqui. Um aluno, presta atenção, eu não vou citar nome, mas ele sabe quem é, tá? Um aluno muito querido. Chegou para mim e falou assim: professor, eu estou numa dúvida cruel, porque eu sinto que eu preciso de um equilíbrio psicológico. Ele não falou cruel é por minha parte, né? Eu estou precisando me equilibrar psicologicamente. Eu preciso fazer, de repente, eu falei, ó, faça uma atividade física. Mas se eu for fazer uma atividade física, eu vou ter que abrir mão de alguma parte do estudo. Eu falei, não abra mão da parte do estudo. Então, como é que eu faço atividade física sem abrir mão da parte do estudo? A nossa vida está dividida assim, turma? Enquanto você não está numa atividade física, você está estudando o tempo todo? Ou você está numa rede social, por exemplo? Porque o vestibulando brasileiro, eu não sei de onde ele tira tempo, mas ele fica em média 4 horas por dia numa rede social. Não pergunte como. Eu vejo vocês estudando aqui 12 horas por dia. Mas, em média, o vestibulando fica 4 horas. Não chega a 4, são 3 horas e 52 minutos. O vestibulando brasileiro, numa média, fica numa rede social por dia. Por dia. Então, o que eu faço? Eu não boto estudo naquele horário, mas eu boto a minha atividade física naquele horário. Show? Certo? E assim eu mudo o caminho, torno o caminho melhor, sem abrir mão daquilo que é necessário, mas deixando o supérfluo de lado. Tá? Então, a última coisa que eu vou falar. Embora você tenha que caminhar sem parar, você pode escolher qual caminho você vai fazer. Certo? E aí, se você fizer uma escolha bacana, bem pensada, se você for fiel também ao caminho, porque tem gente que caminha durante muito tempo e depois acha que está errado e volta, olha quanto tempo a pessoa volta. Né? É o caso de quem passa por um curso que não quer fazer. Ah, mas eu queria muito medicina e eu passei para fisioterapia.
e eu passei para o odonto, eu passei para a nutrição ou enfermagem. Aí você vai e pega um caminho, porque ninguém para. Você vai pegar um caminho. Mas lá na frente, se você desistir, você vai voltar tudo isso. E não tem nada mais desgastante do que você voltar tudo que você andou à toa. Tá? Andando, você sempre vai perder tempo. No caminho, você sempre perde tempo. Tá? Então, a nossa comunicação de hoje, que eu queria que vocês guardassem muito bem, é essa. Quando eu falo para vocês, afinem a estratégia, é o seguinte, eu já falei isso aqui, eu já falei isso para vocês, aquele menino que venceu ouro na canoagem, Isaquias Queiroz. Lembra dele? Então, ele é grande, forte, né? Um pouco pesado em relação a outros atletas da canoagem. Então, ele nunca sai na frente. Já pensou o que é você concorrer e ver todo mundo sair na frente e você ficar no pelotão de trás, pelo menos intermediário? Já pensou, Valentina? Bia Teixeira, já pensou? Mari Brum, você está ali, olha, partida. Todo mundo tirando, acertando 151, 162, 138, daí para fora, 144, né? E você pegou seu primeiro resultado, 112. Pegou o segundo, 114, né? Aí é que você lembra que estratégia é tudo no caminho. O cara sai concorrendo com 10 pessoas e ele é sempre o antepenúltimo. E chega com mais de uma canoa de vantagem. Estratégia é tudo. Numa foto de largada, ninguém diria que o Bolt era o cara mais rápido do planeta. Porque ele não ficava nem entre os 5 primeiros quando ele largava. E são só 100 metros. E são 9 segundos. Só que o cara chegava, né? Agora ele está aposentado, com muita facilidade. Porque ele é fiel à estratégia. Então, filhos, enquanto vocês fizerem a estratégia e colocarem um monte de coisa na frente dela para sabotar a estratégia, vocês não vão ter direito de pedir o resultado. O caminho é esse. Tá? Se você vai pela direita ou pela esquerda, se você encontrou facilidade de algum lado, enfim, nem sempre a facilidade significa a qualidade, a rentabilidade que vocês gostariam, mas a partir do momento que você escolhe a estratégia, a primeira coisa que você tem que ser é fiel. Não adianta a Laísa chegar para mim reclamando, tá, turma, de que não está dando certo. Se ela cagou a estratégia, desculpa a palavra, mas se ela cagou na estratégia inteira, se ela sujou tudo, se atrapalhou toda, não tem como. Tá? Eu só posso dizer que não dá certo se eu experimentei tudo como deveria ter sido experimentado. Se eu errei, isso, qualquer falha na estratégia me traz um resultado que não é legal. Tá certo? Então, até voltando nas nossas questões de sexta-feira, tá? Aliás, questões que se arrastam muitas vezes, porque não é só uma questão pontual num dia da semana, são várias coisas, tá certo? Ensino híbrido, pandemia, tudo isso hoje é o caminho. Não tem um lugar onde as pessoas estejam sendo beneficiadas pelo ensino híbrido ou pela pandemia, onde todo mundo seja beneficiado. Não tem. Sempre tem um grupo que é mais, um grupo que é menos, sempre tem. Não existe, tá? E esse é o caminho. Ok? Se a gente vai conseguir caminhar nele, né? Se vocês vão superar a questão do seu professor na universidade, do seu colega que tu não vai muito com a cara, a Larissa é muito chatinha, toda vez que eu entro na sala eu não gosto de olhar para a cara dela. Que também tem essa questão da relação interpessoal. Se você não aprender a contornar as coisas, você nunca vai entrar numa faculdade pública. E se entrar, você vai sair. Como eu já tive alunos que fizeram isso. Depois de lutarem muito para entrar na UF e terem entrado, saíram porque na UF não tinha papel higiênico. Acredite, acredite. Tá? Eu não estou mentindo porque eu não tenho por que mentir. No curso de comunicação, a menina, que é uma doçura, foi minha aluna no Salesiano durante muitos anos. Aliás, desde o 9º ano até o 3º. Chegou um dia chorando e falou, prof, todo mundo chegou lá no colégio feliz, contando coisas do curso, todo mundo se reencontrando, porque o Salesiano faz muito isso, né? Fazia muito isso de reencontro de alunos. E ela era a única triste. Ela largou tudo para poder fazer a comunicação dela na PUC. Tá certo? Quer dizer, um papel higiênico, que representa uma estrutura, atrapalhou. A gente não sabe
até que ponto uma coisa pode realmente atrapalhar muito ou separar muito a gente, né, de um objetivo que a gente quer. Mas, felizmente, né, era uma família que podia. E quantas famílias não podem pagar 10, 11, 12 mil reais por uma formação em medicina? E o que a gente faz quando a gente resolve mudar de caminho? Né? Certo, turma? Bom, com isso, eu espero que vocês consigam refletir um pouco, pensando principalmente nos caminhos e estratégias. As coisas precisam ser testadas. Vocês precisam ter certeza de que aquilo não dá certo ou de que dá certo. E você só vai saber se você fizer, mesmo que você faça sem fé, que vai ter um resultado positivo, mas você precisa ter a certeza de que vai ser errado, para você não repetir, tá? Mas as experiências, elas precisam acontecer. Dá tempo, dá tempo. Dá tempo, tá? O grande problema do caminho é que quando você está chegando perto do lugar onde você sabe que você vai ter que fazer uma parada, no nosso caso vestibular, você começa a ficar nervoso. Porque você tinha que chegar lá 15 horas, mas faltam 10 para as 15 e você está muito distante ainda. Então, a gente não pode deixar que o nervosismo nos abale. Vamos engolir aí os nossos sapos, né? Das vezes que gastamos nosso tempo com coisas que a gente não deveria gastar, das vezes que nós fomos improdutivos, tendo a consciência de que fomos improdutivos, e vamos correr atrás. Tá certo? Então, só para a gente poder fechar agora de fato, né? Contar rapidamente aqui uma historinha, porque agora eu estou desses. Na verdade, eu tenho feito muito curso para isso mesmo, para poder melhorar minha comunicação com vocês, para poder falar um pouco de uma forma mais ampla, porque eu falo muito de formas pontuais, de questões pontuais, porque eu conheço o Emanuel, então eu falo do problema dele para ele. Porque eu conheço a Maria Fernanda, não tão bem, mas conheço, então eu falo do problema dela para ela, né? Mas e para a gente atingir uma galera que durante a pandemia ficou completamente órfã de curso, de tudo, né? Então a gente começa a ficar mais especializado nisso, né? E a história é do pai de família clássico. Eu, minha esposa Larissa e minhas filhas Cecília, que por sinal é minha filha, né? A Cecília é o nome da minha filha, e Carol. Nós vamos sair de férias. Show? Nós vamos sair de férias. Eu falo assim, olha só, gente, amanhã, 7 horas da manhã, a gente vai sair. Se a gente sair 7 horas da manhã, a gente não vai pegar tanto trânsito, de repente, meio-dia, a gente vai estar lá no lugar para a gente poder curtir bastante, certo? Aí eu acordo, me preparo. A Larissa também, mas as crianças estão dormindo até mais tarde, não tomam café, ficam enchendo o saco, não quer ajudar a levar a mala para o carro. Resultado, a gente sai muito tarde. Só que da meio-dia a gente está na estrada e está todo mundo com fome, enchendo o meu saco. Né? E aí eu sou obrigado a lembrar o quê? Porque o pai não é chato. Mas eu tenho que lembrar. Porra, galera. Eu falei que se a gente saísse 7 da manhã, a gente ia chegar meio-dia, cara. A gente saiu de casa 10h30 da manhã. Não tem como. Agora está engarrafado. Está chovendo. Com sorte, vamos chegar no hotel para pegar uma janta ainda. E é isso. Tá? Todas as escolhas, e por menores que elas sejam, tem ali as suas consequências. E a gente festeja muito com as boas, né? Com as ruins não tem outro jeito, a gente tem que aprender. Ok?